Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala com vocês é o professor Marcos. Estou trazendo hoje aqui a correção comentada, né, dos módulos 29 e 30 de Ciências Sociais, tá certo? Junto do Para Conferir. Aqui nós estamos no capítulo 12, que traz como tema globalização, contradições, reflexão e pesquisa. Bom, vamos à questão 1. Após estudar vários aspectos da globalização e tecnologias decorrentes dela, vimos que o rápido alastramento do novo coronavírus demonstra que, ainda que ela tenha possibilitado o maior deslocamento de pessoas, a facilitação da comunicação e a formação de uma economia global, há em situações como a atual uma série de fatores que se agravam em um curtíssimo espaço de tempo. Com base nesses aspectos, realizem uma pesquisa em grupo. Não dá para a gente fazer em grupo, né? Mas vocês podem fazer, trocar ideias aí, né? Juntos, quem fez já, né? Ou ainda quem não conseguiu fazer essa questão, podem estar trocando ideias antes de anexar as fotos entre os amigos, tá? E aí vocês devem fazer o seguinte: em seguida, procedam à divisão dos temas a seguir. Ó. Cada um deles, né, traz aspectos controversos possibilitados pela globalização e por suas tecnologias. Nós temos o terrorismo, né? Nós temos migrações forçadas, privacidade em tempos de ampla comunicação, condição de trabalho em países de economias emergentes, doenças globais e impactos ambientais globais. Para cada um, tá, destes temas, nós temos um tipo de pesquisa. Pode ser feito individualmente também. Quem fez individual ou ainda vai fazer, não tem problema. No terrorismo, ó, pesquisar sobre alguns dos conflitos que tomaram amplitude internacional desde o ataque de 11 de setembro de 2001. Né? Vocês devem escolher um, tá? Migrações forçadas, pesquisar sobre a crise de refugiados no mundo e os motivos que levam muitas pessoas a terem de deixar os seus países de origem. Fizemos uma pesquisa semelhante a isso, né, neste ano. Privacidade em tempos de ampla comunicação, pesquisar sobre os problemas da exposição em redes sociais. Condições de trabalho em países de economias emergentes. Pesquisar sobre os países em que a mão de obra é mais barata e que abrigam muitas fábricas de empresas transnacionais. Falamos disso há pouco, né? Doenças globais. Pesquisar sobre outras doenças que já se disseminaram pelo mundo em outros momentos. E depois, o último, impactos ambientais globais. Pesquisar sobre as situações nos quais os problemas ambientais, como a poluição, desmatamento, incêndio, tomaram grandes proporções e impactaram vários países. Tá? Após realizar levantamento de informações para a sua pesquisa, cada grupo deverá organizar e montar cartazes, não tem como nós fazermos, né, que contenham as principais delas. Aproveite o espaço a seguir para o rascunho. Pessoal, o que nós vamos fazer nesse exercício aqui é o seguinte: ele pede aqui para a gente fazer um trabalho em grupo e fazer uma exposição de cartazes, porque até quando o exercício foi elaborado, nós não estávamos em pandemia, tá? Mas o que deve ser feito nesse exercício aqui? Vocês devem escolher um tema, fazer uma pesquisa, uma breve pesquisa sobre qualquer um desses temas aqui de 1 a 6 e registrar no espaço aqui para poder anexar as fotos, tá? Junto dos exercícios mesmo. Escolham um tema de 1 a 6 e façam a pesquisa mediante o que ele está pedindo, tá? E registrem aqui para anexar as fotos no Class, tá bom? Vamos para o exercício 2. Sobre a pandemia gerada pela Covid-19. Assinale a alternativa correta. Nosso gabarito aqui vai ser a letra E. Sua grande capacidade de proliferação, né, mostrou-se alta. Olha como aqui, ó, nós temos então a letra E como gabarito, vamos ver o complemento da questão. Sua grande capacidade de proliferação, né, aliada ao intenso deslocamento de pessoas entre países na atualidade, fez com que em poucas semanas o vírus tivesse sido levado por pessoas que estiveram em Wuhan, né, lá na China, para outros países como Tailândia e Japão, e depois virou uma pandemia global. Hoje a doença já está aqui na nossa cidade fazendo vários casos, né? Aparentemente tinha dado uma baixada nos casos e agora voltou, né? Voltaram a aparecer casos, novos casos da doença, né? Então é interessante a gente pensar que quando o exercício foi criado, né? Olha, a doença ainda estava se disseminando lá na Ásia. Hoje ela já está aqui na nossa cidade, né? Como foi rápido e como a questão de fato está certa, né? A grande capacidade de proliferação do vírus tornou-se alta, né? Mostrou-se alta.
Indo para o exercício 3, a Covid-19, ou o novo coronavírus, né, que veio à tona no final de 2019 e cuja pandemia ocorreu a partir do início de 2020, teve impacto global, né? Essa informação revela que, olha só, medidas para evitar, né, o nosso gabarito aqui vai ser a letra B. Ó, medidas para evitar sua disseminação tiveram de ser adotadas, como o isolamento, a suspensão das atividades produtivas e o fechamento das fronteiras em alguns países. O que ele está pedindo nesse exercício? Ele está apontando que é o Covid, né, o coronavírus, ele apareceu aí em 2019, final de 2019, e se expandiu para o mundo todo a partir bem do comecinho de 2020 e está aí até hoje. Então, esse impacto foi global, né? Essa informação, então, o que ela vai revelar, né? Que as medidas, né? É a letra B, é o nosso gabarito, ó, que as medidas para evitar a sua disseminação tiveram que ser adotadas, e de fato foram, né? Como, por exemplo, nós ficamos aí em quarentena, né? Como o isolamento, a suspensão de atividades produtivas e o fechamento de fronteiras de alguns países, em alguns países que não permitiam a entrada de imigrantes, né? Como complemento da questão, nós temos aqui ó, a disseminação do vírus foi potencializada pela grande circulação de pessoas entre os países, levando alguns governos a fechar, né, as suas fronteiras e a cancelar voos. As medidas locais de prevenção e contenção da disseminação também atingiram eventos, congressos, entre outros acontecimentos onde houvesse aglomeração de pessoas. Detalhe, né, pessoal? Nós estamos praticamente isolados ainda, né? Com os restaurantes, os bares, né? Os cinemas, os lugares de aglomerações tendo que ter certas restrições, né? Então essas medidas aí para evitar a disseminação do vírus, elas ainda estão em vigência, né? Em alguns lugares com maior intensidade, em outros lugares com maior flexibilização, ok? Indo para o exercício 4, ele vai pedir para vocês lerem o texto que tem como título Coronavírus. Atitudes individuais são fundamentais para o controle do vírus, dizem especialistas. Então, aqui é um estudo, né? Um texto aqui retirado do G1, tá certo? E ele vai trazer o seguinte: com base nesse texto, né? Responda ao que se pede. Por que é importante que cada pessoa seja responsável e siga as orientações da Organização Mundial de Saúde, OMS? Bom, pessoal, é importante que vocês coloquem na questão que as atitudes individuais, né, de cada pessoa, elas podem, de fato, influenciar na disseminação do vírus, né? Cada pessoa tendo consciência, ela vai, né, vamos dizer assim, se precaver e também vai proteger outras pessoas. Ela vai estar evitando a disseminação do vírus, né? E esses comportamentos individuais, né, as condutas individuais, elas também interferem diretamente no sistema de saúde, né, no que diz respeito à capacidade de atender os enfermos, né? Ou seja, o que seria isso? Quanto menor, né, maior a irresponsabilidade da população, quanto mais as condutas, né, não estiverem de acordo com, né, os riscos da pandemia, mais disseminação do vírus vai acontecer e isso vai sobrecarregar mais ainda o sistema de saúde, né? Isso vai afetar diretamente no sistema de saúde, na quantidade de pessoas doentes e doentes graves também. A letra B vai falar o seguinte: pensando no que o texto apresenta e supondo que você vivesse uma situação parecida com a descrita, né, o que você poderia fazer para evitar a proliferação de um vírus como o que causa o Covid? Bom, pessoal, é importante, né, ele pede aqui para fazer uma reflexão e reconhecer, né, a importância do papel dos indivíduos para o bem-estar da sociedade. A sua atitude no individual vai refletir no coletivo, tá? Então, seguindo as orientações da OMS, higienizar as mãos, colocar a mão na boca quando for tossir, né, colocar no braço, perdão, né, evitar sair de casa se você tiver com sintomas, etc. Essas medidas que nós estamos vendo a todo momento, né, é o que ele fala aqui, né? Quais seriam as condutas? Então você tem que ter as condutas de acordo com a OMS, né? Que é o que ele está pedindo. Ó, o que você poderia fazer para evitar a proliferação de um vírus? O que nós estamos fazendo? Quais são as orientações que nós estamos seguindo? Isso deve ser registrado aqui nessa questão, tá bom? Indo agora para o nosso para conferir, referente também aí aos módulos 29 e 30. No final de 2019, essa pergunta aqui também, né? O mundo viu surgir um novo vírus que causou uma crise com proporções globais. Essa doença, ele causa uma doença chamada Covid-19, né? Não tem nem como errar essa questão. Número 2. Complete a frase. O vírus que provoca o Covid-19 surgiu na China, tendo rapidamente se espalhado por vários países do mundo.
Por essa razão, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, declarou a doença como uma pandemia. Pandemia significa proporções globais, ok, pessoal? Então, essa doença ela tomou o mundo todo, praticamente, né? Questão de número 3. A China representava no início de 2020 19% da economia e 13% do comércio mundiais, né? Em razão disso, podemos afirmar que houve um impacto do coronavírus na economia global? Com certeza, sim, com certeza, né? Nosso gabarito aqui é sim. Indo para a questão de número 4, quando ocorre a disseminação de uma pandemia por todo o mundo, ela passa a ser denominada de pandemia, como eu disse para vocês, né? Capacidade, né, de se expandir aí para o mundo todo. Pandemia ocorre quando uma epidemia, né, um surto de uma doença infecciosa, se torna amplamente disseminada, atingindo pessoas do mundo todo, como eu disse para vocês ali em cima, né? A última questão, número 5. Os chineses suspenderam diversas atividades, resultando em uma significativa diminuição da produção e, consequentemente, na desaceleração do comércio mundial. Em relação ao impacto do coronavírus na economia global, também podemos mencionar a insegurança no campo financeiro, o que gerou crises nas bolsas de valores e impactou o crescimento econômico do planeta. Essa afirmação é verdadeira. E assim finalizamos a nossa correção. Qualquer dúvida, pessoal, por favor, entre em contato comigo. Eu vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Um grande abraço.